Pessoal, continuamos falando sobre meio ambiente, assunto quentíssimo para o Enem 2012. E aí, gente, tá com dúvida para a prova? Então mande para cá que os professores de plantão vão esclarecer. E meio ambiente não é só floresta, espécies em extinção. As cidades são hoje as responsáveis pela maioria dos problemas ambientais que a gente enfrenta. Só para se ter uma ideia, 50% da população mundial vive em cidades. As populações das cidades consomem 80% dos recursos naturais de todo o planeta, mesmo ocupando apenas 2% dele. Veja uma matéria sobre dois grandes problemas urbanos, o lixo e o saneamento. A gente não quer e sempre que pode esconde debaixo do tapete. Tudo bem, isso é só uma força de expressão, considerando que cada um de nós produz em média 1 quilo de lixo por dia. Numa família de 5 pessoas, são 150 quilos por mês, 1.800 por ano. Multiplicado por milhões de famílias brasileiras. E só de imaginar, minha cabeça e o aterro sanitário ficaram cheios. Eu falei aterro sanitário? Parte desses resíduos acaba mesmo em lixões. Metade dos municípios brasileiros tem lixões a céu aberto. Um problema para o meio ambiente e para a saúde pública. Sabia que em alguns países da Europa, refrigerante em garrafa PET é luxo? Isso porque existem leis que obrigam os fabricantes a recolher as embalagens vazias. Eles repassam o custo desse serviço para o produto, que fica mais caro. Os consumidores voltaram a utilizar as embalagens retornáveis, mais baratas e que geram menos lixo. É a logística reversa, nome estranho para uma ideia simples. Todos os produtos são fabricados ou importados por alguém. Depois vão para as lojas e nós, consumidores, compramos. Quando o produto não serve mais, a gente manda para o lixo. Isso é a logística normal. A logística reversa, nós vamos inverter esse fluxo. O consumidor que comprou, ele tem que saber da loja para onde que ele vai entregar aquele produto ao final do seu ciclo. Então, nós que compramos, temos que devolver. Devolver para onde? Para quem? O comerciante envolvido no processo, ele não vai receber aqui na loja, necessariamente, mas ele vai dizer, você tem que devolver em tal lugar. Os produtores têm responsabilidade de pegar esse produto naquele lugar e dar um destino final. Reaproveitar, reutilizar, reciclar, ou, quando não puder fazer nada, que o que sobra, que é o rejeito, que é o lixo, aí esse produtor vai ter que dizer, vai ser disposto à disposição final ambientalmente adequada, num lugar próprio, que são os aterros. No Brasil, 18% da população não tem abastecimento de água regular. Só em Minas Gerais são despejados diariamente 1 bilhão de litros de rejeitos sem tratamento nos rios e córregos. Um bom indicador, de se as condições de saneamento estão melhorando é monitorarmos, é verificarmos, é termos vigilância sobre a ocorrência de diarreia infantil. Indicador que revela uma triste realidade. A cada 90 minutos, uma criança morre no Brasil por falta de saneamento básico. Em 2015, os países devem ter, se comparado a 1990, diminuído pela metade o número de pessoas sem acesso ao serviço de saneamento. E saneamento, no discurso da ONU, tem sido água e esgotos, Ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio visam diminuir a pobreza, diminuir a diferença entre os países, melhorar o desenvolvimento e claramente ela aponta que um dos meios para isso é melhorar as condições de saneamento. Pois é, e quais seriam as soluções? Vimos aí que é melhorar as condições de saneamento, né, professora? Agora também, assim, é muito importante pensar na questão do planejamento urbano e no futuro, Como é que a gente vai planejar cidades? Essas cidades desse tamanho que a gente tem ou almeja ter, elas são inviáveis ambientalmente. Então, assim, até trouxe uma revista aqui que eu queria sugerir, como, suporte de estudo e tal, e que tem uma entrevista com um químico taiwanês, que é presidente do Conselho Internacional de Ciência. Ele fala várias coisas, e entre elas a questão das cidades terem tamanhos médios, Porque aí você
tem a possibilidade de produzir recursos para aquela cidade na área agrícola, né, próxima, que deveria estar, na opinião dele, a menos de 30 quilômetros de distância, o que você consome, né, de onde está sendo produzido, para a gente ter uma menor, com isso e outras ações, ter uma menor dependência da energia de combustíveis fósseis, né, para o transporte de alimentos, para o transporte das próprias pessoas circulando na cidade, e ter uma maior dependência da energia solar e de formas alternativas de energia. E isso é porque a causa, né, dessa degradação, no caso do efeito estufa, é a queima de combustíveis fósseis, você tem alternativas, e a educação, acho que para ensinar as pessoas a não degradarem o meio ambiente, por exemplo, jogar lixo em qualquer lugar. E eu acho que passa muito por políticas públicas mesmo, para poder dar o suporte para que as pessoas individualmente possam exercer aquelas soluções que elas já conhecem. Porque se você tem a pessoa separando o lixo, não tem um sistema para recolher o lixo que pode ser reciclado, a pessoa desiste, fala, não tem como. Então... E tem perguntas chegando para a gente, professor. E aí, Rafa? Tem uma pergunta vindo lá de Portugal. Portugal. É o Rubens Silva. Ele diz assim: gostaria de entender por que existem opiniões tão diferentes sobre a exagerada emissão de CO2 entre os pesquisadores. Ou seja, se a situação é única no mundo todo, por que essas áreas têm visões totalmente diferentes sobre o efeito estufa? E aí? Eu posso... Eu queria... Pode falar. Mas, assim, só comentar que eu acho que a gente tem que pensar, não vou discutir especificamente isso, mas pensar na ciência como uma produção humana, né, como grupos que têm perspectivas diferentes, possibilidade de análise diferente dos dados, porque a gente tem uma visão um pouco, às vezes, ingênua do que é a atividade científica, né? Então, acho que essas polêmicas, elas acontecem porque as coisas não são assim, são uma construção, você tem um nível de objetividade, um grau de credibilidade que a ciência pode oferecer, mas isso não é 100%, né? Não quer dizer que você fala uma coisa e chegou numa verdade. E às vezes você tem um discurso assim, foi cientificamente provado isso, aí a pessoa, então eu aceito. Então passa muito por um discurso construído, a gente tem que estar aí acessando, por exemplo, revistas de divulgação científica para acompanhar essas discussões e ver os argumentos de cada lado e você poder chegar a uma conclusão, ser convencido ou não de alguma coisa, que esse movimento de ser convencido ou não é o que acontece em meio à comunidade acadêmica, científica, né? Perfeitamente. Algum comentário? Os grupos, né, de cientistas, né, eles são, como eu disse antes, eles são baseados em dados, né, que são colhidos ao longo da superfície terrestre, né? E esses grupos têm uma relação política, né, também com a política local e tal, de receber verbas para pesquisa, né? Então existe uma hegemonia de alguns grupos, né? E aí a população é que tem que, né, se informar melhor, né, e tomar partido de uma visão ou de outra, né? Por isso a consciência, né, da população na escola, né, a função da escola é importante, né, para o cidadão ficar consciente, né, de todos esses processos que estão ocorrendo no planeta, para ele tomar uma posição né, inclusive agora na política, né, nas eleições aí que vem aí, então a pessoa está ciente, né, de quais são as propostas, né, de cada candidato em termos, né, ambientais, né? E da mesma forma que os partidos políticos são às vezes recebem verbas de grandes empresas, de grandes empreendimentos, a produção da ciência também está sujeita a isso. Né? Então você tem, por exemplo, discussões de determinados grupos da energia alternativa influenciando, investindo nas pesquisas que constroem modelos referendando o aquecimento global. E no outro caminho também. Vamos dar uma olhadinha na questão de biologia que a professora Marina trouxe para a gente. E aí, professora, questão 51, Tá, para desmatamento, né? Para evitar o desmatamento, a Mata Atlântica, nos arredores da cidade de Amargosa, no Recôncavo Baiano, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha, isso aí que é importante, proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca,
produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como gás de cozinha, o que encarece a farinha. Então, a questão está girando, assim, o enunciado em torno da produção, né, da farinha de mandioca e qual o recurso para essa produção. E ali ele vai dizer uma alternativa viável, isso é importante, né, em curto prazo também isso é importante, para os produtores da farinha de amargosa que não... farinha em amargosa que não cause danos à Mata Atlântica, nem encareça produto, a construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Não é viável porque assim, você vai passar de a dependência da lenha para a energia elétrica, que também pode não estar disponível, né? E também não vai ser em curto prazo. A plantação das árvores para ser utilizadas na produção da lenha, você também precisa de um prazo maior para, né, ter essa lenha. A permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores, justamente o problema é esse, estão fiscalizando isso, então é contraditório, né, com o próprio enunciado. A construção de biodigestores para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região é uma alternativa viável em curto prazo, porque você tem a matéria orgânica ali disponível e o biodigestores é uma tecnologia simples, relativamente simples, que pode ser, né, executada por esses produtores. A coleta de carvão em regiões mais distantes, onde incide menor intensidade da fiscalização do IBAMA. Também está contraditório e inviável, né, porque como que eles vão para regiões mais distantes e tipo, estaria burlando a fiscalização, né? Então, no caso, a alternativa D. E a questão se refere a alternativas de energia mesmo, né? E esses biodigestores, professor? Os o biodigestores, aluno precisa saber o que né? Eles têm que saber, esse é um tipo de tecnologia alternativa, né, ambientalmente viável, interessante conhecer, que é a produção de biogás, né, do gás, através da fermentação anaeróbica que as bactérias vão fazer sobre a matéria orgânica. Você tem um processo de decomposição da matéria orgânica, com isso libera um gás que é um combustível que pode ser utilizado e tem menos impactos, né? Não tem impactos ambientais significativos. Ok, professora. E, gente, quando a gente fala de Rio+20, tem que ter em mente que uma coisa bacana da conferência é que pela primeira vez o encontro sobre meio ambiente falou também da pobreza no mundo. Afinal, quem tem menos condições é quem mais sofre com os problemas ambientais. Os dados da pobreza no mundo são impressionantes, gente. Você sabia que no mundo 30 mil pessoas, ou seja, 10 torres gêmeas, morrem por dia de inanição ou falta de acesso à água limpa? Olha só essa matéria. No mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas continuam passando fome. Vivem com pouco mais de $1 por dia. Não comem o suficiente para serem consideradas saudáveis. No nosso país, mesmo com os avanços nos indicadores sociais na última década, mais de 16 milhões de brasileiros ainda vivem na pobreza. Na ONU, entende-se como pobreza aquela parte da população que tem uma carência de certos confortos da vida moderna. Carência da educação, carência da saúde, para aproveitar o que ele aprendeu com a educação, e renda para poder adquirir essas coisas. 60% dos brasileiros vivem em famílias com renda mensal de até um salário mínimo. A busca por estratégias para acabar com essa enorme diferença na condição social que gera a fome e a pobreza é uma responsabilidade que será cobrada do mundo inteiro. Porque ela é uma das partes mais injustas da sociedade hoje, no mundo inteiro, é a existência da pobreza. Não precisava ser assim, com a capacidade de produção de serviços que a sociedade moderna tem. Países que exportam grande quantidade de minérios com populações pobres. Não precisava ser assim, mas muitos países já teriam as condições econômicas de produção e falta de remover aquelas barreiras do conservadorismo, do preconceito contra a pobreza. A geladeira antiga, que já deixou de funcionar, foi transformada em despensa. O almoço tem arroz e feijão todo dia? Arroz e feijão todo dia.
Aí você faz um lanche, não tem lanche, tem Não, jantar? Só janta, faço a janta de novo. O que é? A janta é o almoço? É o mesmo outra vez, é o mesmo de cedo, né? O arroz, o feijão, o macarrão. Quando aparece uma abóbora, eu faço. E pensar que até bem pouco tempo, Dona Zildete e a família não faziam nem as principais refeições do dia. O que mais chama a atenção do Brasil atualmente é essa cifra realmente fantástica, que 30 milhões de pessoas saíram da pobreza. E nós queremos saber, no resto do mundo, como é que o Brasil fez. Porque desde as metas do milênio, há uma década que falamos de tirar pessoas da pobreza. O Brasil conseguiu. Como? Qual o segredo do Brasil? A melhora de vida de Dona Zildete veio com o recebimento do Bolsa Família. O benefício de R$ 140 representa a maior parte dos rendimentos dela. Tirar a população da linha da pobreza extrema é hoje um dos maiores desafios dos programas sociais. Não dá mais para pensar em desenvolvimento, crescimento econômico e evolução da humanidade enquanto persistir a desigualdade social. De acordo com a ONU, cerca de 250 pessoas no mundo concentram mais do que toda a renda de 40% da população mundial. A partir da nossa discussão, nós somos favoráveis a que não haja salário mínimo, que haja um salário máximo para as pessoas. Tipo, se a gente colocasse no mundo um teto máximo, vamos jogar R$100 mil por pessoa, nós já ia conseguir distribuir muita riqueza. Fica aí a reflexão. A conversa está muito boa, mas a gente vai continuar na internet. Acessa lá. E no programa da semana que vem, inglês, espanhol e redação. Continua na internet, vai ligando o computador aí. Até lá.